Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vlog do canal, mais um vídeo, né? Na verdade, mais um vlog por semana seguinte. Eu tô muito feliz que vocês gostaram do último vlog. Então, como essa semana vai acontecer uma coisa diferente, que eu vou já explicar pra vocês, eu decidi também gravar vlog essa semana. E apesar da minha insegurança ali, de pensar, nossa, minha rotina é muito a mesma coisa, não tem nada de diferente, sempre a mesma coisa, eu acho que vocês gostaram bastante de acompanhar, principalmente pela fase que eu tô vivendo, né, que é a escrita da dissertação. Eu acho também muito interessante, gosto de acompanhar como que as pessoas participam e fazem esse processo acontecer. Então, estou muito feliz de poder compartilhar com vocês também um pouco da minha rotina. Então, o meu plano inicial, na verdade, era começar a gravar esse vlog na segunda-feira, que aí eu conseguia pegar um pouquinho de cada dia, né? Segunda, terça, hoje, quarta-feira, até no domingo, até no sábado, mas deu errado, não deu certo esse plano. Porque aconteceu algumas coisas aqui em casa, problemas de adulto para resolver, sabe? Só para vocês terem uma noção, questão de eletricidade da casa, fiação elétrica da casa. Deu um probleminha, então eu fiquei ali pelo menos segunda-feira imobilizada totalmente de fazer qualquer coisa aqui em casa. E ontem que eu comecei a voltar para a rotina, então tava reorganizando as minhas coisas, tive terapia, todo um rolê aí que a gente tem que resolver e que deu certo no final das contas, mas foi bem trabalhoso. Essa semana eu decidi gravar vlog porque amanhã eu vou com as minhas amigas no Museu Amazônico. Eu preciso visitar um acervo que tem lá, que é o acervo Márcio Souza. Foi doado pelo próprio autor, ainda em vida, com alguns manuscritos, alguns materiais das obras dele. E a gente vai lá visitar, vou pegar algumas anotações, fazer algumas fotos, né? E é isso. No mais, eu vou estudar, como sempre, ler algumas coisinhas, continuar lendo o livro da Ana Sui que eu falei pra vocês. E aí vou mostrando no vlog. Agora eu vou pra academia que eu já tô atrasada. Beijo. É tu ou ela? Tu que é o mais novo. Mentira! Sim. Gil, Chique. dá oi pro meu vlog. Aham, tem muito. Um dos sítios arqueológicos maiores aqui é de Iranuba, né? Pois é, Bruno, para... Ela tava no interior esse dia, aí tava fazendo de namorado, apareceu lá a foto dele, Marcela morreu. Nossa, meu amor, que filho morreu. Eu vou anexar. Anexos na dissertação.
Gil, fale o que você tá fazendo. É pra eu falar mesmo? É bagunça? Fala. Historiando, né? Historiando. Procurando coisas do TCC dela. Não, TCC eu já fiz. Pro mestrado. Outras coisas, talvez, artigos e afins. Ela falando pra ninguém jogar praga nela. Exatamente. Talvez eu queira fazer. Gente, quanto aos estudos para dissertação, eu preciso ser sincera com vocês que eu tive essa semana um hiperfoco total na obra As Regras da Arte, do Pierre Bourdieu. Por quê? Porque eu já sabia que eu teria que ler, né? Eu já estudei o Pierre Bourdieu com o livro O Poder Simbólico para minha primeira iniciação científica, mas eu sabia que eventualmente eu teria que ler o livro dele sobre literatura, né? Sobre arte. Campo literário, campo artístico, enfim. E eu tô lendo nesse momento. Basicamente, gente, o livro do Bourdieu, ele faz uma leitura do Gustave Flaubert, do livro Educação Sentimental, para falar como que a obra literária, o campo literário, num primeiro momento, estava completamente ligado ao campo político, e é isso que eu tô lendo, né? Que para um autor se legitimar a conseguir publicar, ele tinha uma relação muito grande com o que ele chama de novos ricos, né? Naquele contexto da França, do Segundo Império, e como que o campo literário e o campo político estão intrinsecamente ligados. O Pierre Bourdieu, ele vai numa teoria, numa linhagem teórica, que basicamente ele tenta fazer uma sociologia da literatura e tenta interpretar como que uma obra literária, um livro, ele é condicionado pelo meio em que o autor está inserido. Então, através da obra literária, você consegue fazer uma análise do contexto em que a obra foi pensada, que o autor se posiciona enquanto sujeito histórico muito claramente através de suas obras. Então, tem uma relação direta, o Pierre Bourdieu faz uma relação direta entre o autor e a obra literária, né? A vida real, digamos assim, e a vida ficcional. Eu preciso ser sincera com vocês e dizer que eu não concordo 100% com a teoria do Bourdieu, porque eu acho que na verdade, assim, eu gosto da perspectiva do Bourdieu quando ele fala sobre os intelectuais, mas na visão dele sobre literatura e fazendo essa análise sociológica da obra literária, eu acho que a gente cai em dois perigos. O primeiro, que é de ser uma análise muito estrutural e muito condicionada. Então, eu fiz uma leitura de um livro que o meu orientador pediu e esse foi o meu grande incômodo, sabe? Fazer uma relação direta entre autor e obra e não perceber que a literatura, às vezes, quando ela cai nesse lugar, parece que ela tem a obrigação de refletir o real. Ela tem a obrigação de representar o contexto que ela está vinculada. E eu acho que isso é tão perigoso, gente, porque a literatura ela não deve nada, né? Apesar de estar situada em um contexto, e nisso eu concordo com ele, que sim, a literatura ela está situada em um contexto que condiciona a sua produção. O intelectual nada mais é do que um sujeito histórico, o autor é um sujeito histórico. Então, sim, ele vai escrever a partir de condições de possibilidade entre um estilo ou outro, entre o que falar ou o que não falar na obra, mas eu tenho medo, sabe, de entrar nesse campo de uma relação direta com o social e cair na perspectiva de que a literatura ela deve refletir o real e que a gente tira o interno pelo externo. E eu não acredito que seja assim que funcionem as coisas. O que me incomoda quando eu vejo análises da literatura a partir da perspectiva do Bourdieu é que os termos como indissociável, impossível de desassociar ou iguais, semelhantes, entram numa análise de o livro é igual, indissociável, semelhante ao contexto em que ele foi mencionado, foi criado. Ou mais, o autor é igual ao personagem. Fazer uma relação direta entre autor e personagem é ignorar toda uma crítica literária que tem essa preocupação de desassociar autor, personagem, narrador e também do contexto, né? Então, assim, eu acho que é um debate muito tenso, muito denso na mesma proporção. E eu tô lendo nesse lugar, assim, de conhecer, concordo em partes, mas eu acho que como eu abraço uma perspectiva mais voltada a uma autonomia relativa da obra literária, eu acho que talvez essa perspectiva muito estrutural do Pierre Bourdieu deixe um pouco a desejar na minha perspectiva, né? Eu não abraço 100%. E outra coisa é que, assim, gente, particularmente, o Bourdieu ele tem uma
linguagem que é muito específica. Primeiramente, que o mérito do Bourdieu é ter criado toda uma teoria sociológica do mundo, assim. Ele consegue analisar basicamente a sociedade em todas as suas dinâmicas a partir da teoria dele. Ele foi muito além do que qualquer outro intelectual, talvez similar ali ao Foucault em alguma proporção, mas ele criou uma teoria própria, onde seus conceitos, suas bases epistemológicas, tudo se relaciona no conjunto da sua obra. Isso é muito, 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 muito outro nível assim de análise de intelectualidade, mas ao mesmo tempo ele cria um vocabulário que é muito difícil para quem não faz parte dos seus leitores. Então, assim, o Pierre Bourdieu ele tem uma característica de transformar substantivos em verbos. Então, eu não sei, mas em algum momento eu vou pegar um exemplo para falar para vocês. Mas, por exemplo, ele pega a questão da herança. A herança não possibilitou que o personagem fosse herdado por ela. Alguma coisa assim, entende? Então ele cria um novo sistema de escrita, de fala com os seus leitores, que eu acho um pouco complexo, assim. Apesar de saber que ele é um francês e todo francês tem essa característica, ou a maioria deles, de ser um pouco denso na análise, eu não acho interessante, eu não acho envolvente, eu não acho uma literatura fácil, eu acho muito complexa. Talvez seja só porque eu não tô acostumada, mas eu acho muito complexa. E é isso, assim, eu tô lendo para discordar com precaução, né, e com conhecimento de causa. Mas é isso, essa semana eu fiquei bem hiperfocada apenas nesse livro dele. Oi, gente, tudo bem? Hoje é domingo e eu tô aqui pra gente, na verdade, finalizar esse vlog e eu contar um pouco o que aconteceu durante essa semana. O vlog de semana passada, ele ficou bem longo. E apesar de vocês terem gostado muito, ele ficou com 40 minutos de uma rotina meio devagar. Então, eu tô tentando, e essa semana eu tentei gravar minha semana, mas não ficar tão longo o vídeo, sabe? Eu tentei deixar de uma forma mais sucinta um pouco do que eu faço na semana, que é basicamente estudar, ler um pouquinho por ali e essa semana específico, né, que a gente foi, eu e minhas amigas, nós fomos no museu aqui na cidade, enfim. Então eu tentei deixar de uma forma mais sucinta, não sei quantos minutos esse vídeo vai ter no final, mas a gente vai se entendendo aqui em relação às expectativas, o que vocês estão achando dos vídeos, essas coisas. A gente vai se entendendo. Primeiro eu vou comentar um pouco com vocês, então, sobre como que foi no museu, onde que nós fomos e o que que aconteceu lá, se a gente conseguiu fazer tudo. Enfim, primeiramente a gente estava com o plano de ir no Museu Amazônico, que é o museu vinculado à Universidade Federal, né, a UFAM. E assim, vou ter que dar um spoiler para vocês que não deu certo, porque a gente foi lá e, na verdade, a gente foi um dia depois do dia do bibliotecário. O dia do bibliotecário foi na quarta, nós fomos na quinta, e a gente conseguiu ter acesso a uma parte do acervo do Museu Amazônico, principalmente voltado à questão indígena. Então, tinha muitos artefatos culturais voltados aos povos indígenas e também aqueles fósseis que eu mostrei para vocês. Enfim, a gente teve acesso a essa parte do museu, mas na verdade o que a gente queria ter acesso mesmo era a biblioteca, porque a gente queria ver os arquivos que tem lá para a nossa pesquisa, para as nossas pesquisas. Então eu queria ter acesso ao acervo Márcio Souza, que foi um acervo que eu descobri através de uma dissertação, quando eu estava fazendo meu levantamento bibliográfico, antes de eu entrar no mestrado, e eu já devia ir lá há muito tempo, não tinha ido ainda. Queria ir principalmente para ver a primeira edição de Galvez, Imperador do Acre. Ver principalmente a primeira edição para ver direitinho, né, se tem textos introdutórios, como que foi concebida a primeira edição. Enfim, queria ver um pouco desse acervo, que foi um acervo doado pelo próprio Márcio Souza há anos atrás, e a gente acabou não conseguindo ter acesso, porque a moça que trabalha lá falou que estava tendo reunião do dia do bibliotecário e ela não sabia que horas ia acabar. A minha outra colega, né, a Vitória, ela também precisava ver os arquivos de lá para a pesquisa dela e acabou que não deu certo. Então a gente decidiu que a gente não ia esperar porque não tinha horário certo para acabar
e a gente acabou ficando retida ali na parte de acervo cultural, que eu já mostrei para vocês, né? Então, assim, eu nunca tinha ido lá, valeu a experiência, porque as minhas colegas já tinham ido com professores, né, com outras disciplinas. Eu nunca tinha ido, nunca tinha participado, nunca tinha conhecido o museu. E eu achei legal, bem interessante lá, mas infelizmente a parte que eu tinha real interesse eu não consegui ter acesso. E aí, da próxima vez que a gente vai precisar voltar, a gente vai tentar ter contato com algum professor que tenha o número de alguém que trabalha lá para a gente perguntar se vai estar disponível o acervo, a biblioteca, essas coisas, sabe? Perguntar antes de ir para não perder tanto tempo assim. Assim, gente, eu queria ir no Museu Amazônico e na biblioteca. Só que assim, para quem mora em Manaus vai entender o que eu vou dizer agora. O Museu Amazônico e a Academia Amazonense de Letras fica numa parte do centro da cidade, que é basicamente onde fica essas partes mais culturais, é próximo relativamente ao teatro, é afastado do centro da cidade. A biblioteca fica localizada bem no centro da cidade, bem no centro do centro da cidade. Então a gente estava relativamente longe da biblioteca. E aí o que a gente fez? Bom, não vamos esperar aqui no Museu Amazônico, vamos aqui na Academia Amazonense de Letras, que o museu era aqui, a academia era bem aqui. Aí a gente falou, vamos lá então, porque eu também nunca fui lá, né? Nunca entrei na Academia Amazonense de Letras. Fomos lá, fechado. E, gente, isso é muito triste, porque eu percebi que é basicamente assim que funciona mesmo. Você tem que avisar quando você vai fazer uma visita para ter alguém disponível para você conseguir ter acesso ao material, porque senão você não consegue nem entrar no estabelecimento. Tudo bem que lá no Museu Amazônico a gente conseguiu entrar, tinha uma funcionária lá, mas na academia a gente não conseguiu nem entrar. A gente tava lá na frente, perguntei do guarda, né, se a gente podia entrar, e já era, gente, já era tipo assim, 10 horas da manhã, 10 e meia da manhã, sei lá. E aí o guarda falou que a gente não podia entrar porque não tinha, a moça que faz a visitação não estava lá. E eu perguntei, né? A gente não consegue entrar nem para olhar a academia, nem para ter, fazer sei lá, ver alguma coisa lá dentro, porque eu entendo que os arquivos você não consegue ter acesso, mexer sem alguém especialista, né? Sem algum funcionário do local. Mas nem entrar a gente ia conseguir, a gente não conseguiu de fato entrar. Ele falou que não, que só pode entrar com a moça responsável. E eu perguntei que horas ela ia voltar. Ele disse que não sabia nem se ela ia no dia lá. Então, assim, quando a gente vai falar sobre pesquisa no Brasil, especificamente na nossa realidade, que é pesquisa no norte, na Amazônia, no Amazonas, no Pará também tem muita gente que reclama disso, é a questão da dificuldade que a gente tem de ter acesso aos arquivos, né? A esses acervos documentais. Tem lugares que é muito legal de pesquisar. Eu já fui no Povos da Amazônia, que lá tem a Biblioteca Arthur Reis e a Biblioteca Maripiranga. Eu já fiz um vlog, gente, segundo período da faculdade, quando a gente foi lá, ainda estava voltando da pandemia, né, as coisas. E a gente foi lá. E ali, gente, é muito legal, tem um acervo muito bom e um cuidado muito diferente assim com os documentos. Os estagiários, eles têm um projeto que é de digitalização dos arquivos. Então, no site, muitos dos arquivos já estão indo para o site. E isso é muito legal, assim, tudo é muito legal, a estrutura é muito boa e é muito, muito interessante. E eu acredito que lá também tem a biblioteca do Samuel Bestimol, só que eu não tenho certeza. Mas desses dois eu vi. E em outros arquivos, gente, é uma situação tão precária, tipo assim, de localização das caixas, de você ir lá e tá cheio de poeira. Enfim, é uma situação complicada e eu acho que a gente sentiu na pele isso agora, né? Porque é isso, como que a gente não consegue ter acesso nem para entrar em um prédio que deveria ser de consulta pública, tanto para pesquisador, mas também se eu fosse com a minha mãe, ela quisesse conhecer, ela não poderia nem entrar para nem ver o prédio, né? Porque não tinha nenhuma funcionária lá para nos ajudar. Então isso é bem complicado. Beleza. Dito isso, vamos então para a parte que eu gravei bastante, que é na biblioteca pública. Como a gente não tinha mais para onde ir lá no centro, e uma das nossas amigas já ia trabalhar meio-dia,
nós combinamos, vamos então na biblioteca, porque na biblioteca pública tinha um acervo que eu gostaria de ver, que é, na verdade, um memorial para o Márcio Souza, eu vou já falar sobre isso. E também lá tem um acervo muito grande de jornais, né, de periódicos. Então, uma dessas minhas amigas queria consultar porque ela ia usar e a outra queria ver uma coisa muito específica no jornal. Então, vamos lá. Mas como eu falei, gente, era muito longe. Então, a gente andou bastante para voltar para a parte da biblioteca, né? A biblioteca ela tem uma política de conservação diferente, assim, tem muitos estagiários trabalhando lá. E é uma estrutura muito diferente dos outros acervos, assim, eu acredito que seja uma estrutura muito particular, ao mesmo tempo que o Povos da Amazônia também é, né? Também é da mesma forma. É uma coisa completamente diferente, assim, quando a gente chegou lá, eles pediram nossos documentos, tivemos que guardar as bolsas, né, sacolas que estavam com a gente para poder entrar no acervo, e a gente só conseguiu ter acesso a uma parte da biblioteca porque a outra estava em reforma. Então a gente viu uma parte específica da biblioteca, da exposição que estava tendo lá, que eu acho que o nome é Genesino Braga, eu não lembro exatamente o nome do homem que tinha uma exposição, do intelectual que tinha uma exposição lá. Mas a gente conseguiu ter acesso à parte principal, que era onde a gente queria, que é a parte dos periódicos e desse memorial, né, do Márcio Souza. O Márcio Souza, gente, ele foi diretor da Biblioteca Pública em 2023. Ele entra em 2023 e passa ali um ano, basicamente, porque ano passado, né, em 2024, ele acabou falecendo. Então, ele teve um trabalho ali na biblioteca e eu acho que isso veio principalmente, essa nomeação dele veio principalmente pela contribuição que ele deu para a nossa literatura, para a cultura amazonense, para a arte amazonense. E enquanto intelectual, ele é um dos mais renomados, né, do Amazonas, de Manaus especificamente. Então, quando ele faleceu, foi um grande baque, né? Ninguém imaginava, ninguém estava esperando. Ele estava muito ativo nos seus trabalhos na biblioteca. E depois de um tempo, a biblioteca acabou fazendo um memorial para ele. Então, na biblioteca, eles fizeram um memorial para o Márcio Souza, colocaram ali na parte principal, né, no centro do hall, algumas informações, algumas fotografias. Vocês viram que tem foto com o Jorge Amado, com o José Saramago, tem o óculos dele, né, tá lá também. Algumas coisas do arquivo pessoal do Márcio foi disponibilizado ali para consulta, mas também eles fizeram uma linha do tempo, né, da cronologia do Márcio, desde quando ele nasceu, suas principais obras enquanto dramaturgo, né, então sua atuação no TESC, mas também a publicação das suas obras, as principais ali, Madre Maria, Galvez, a Resistível Ascensão do Boto Tucuxi. Então eles fizeram ali na parede, né, uma cronologia, uma linha do tempo da vida do Márcio. De uma outra parte, tem várias fotografias dele, várias imagens, e assim, gente, num tamanho enorme, num tamanho basicamente dessa estante aqui, tá lá disposto. E do outro lado também tem outras caracturas, eu não sei se é essa palavra certa, mas tem lá várias imagens, e aí em cima, que é uma coisa que eu achei bastante interessante, eles mandaram fazer como se fossem caixas onde eles colocaram a capa dos livros mais importantes do Márcio, né? Então, a obra Dessana Dessana, A Paixão de Ajuricaba, mas também o Galvez, A Resistível Ascensão do Boto Tucuxi, tá bem grande assim na parte superior da biblioteca, assim, grudado como se fossem livros de fato enormes, né? Entre as estantes, assim, do arquivo da biblioteca. Eu achei muito legal. Essa parte da biblioteca, gente, realmente, assim, é um hall inteiro. Logo no início, logo quando você chega na biblioteca, antes de você ter acesso ao acervo de teoria literária, literatura, o acervo da biblioteca e o acervo da literatura infantil também. E é um hall, gente, que para onde você olha tem coisa do Márcio. Para onde você olha tem foto dele, tem alguma citação dele, tem alguma frase dele. Até o balcão que a moça a funcionária estava lá sentada tinha revertido no galpão algumas informações, nomes das obras dele, né? Eu achei uma homenagem muito, muito linda, muito merecida para esse intelectual que revolucionou a nossa literatura, que teve uma atuação frente, né, à cultura do estado e à literatura amazonense muito importante durante uma época. E eu acho assim que foi
homenagem merecida, dado toda a dedicação, todo o esforço do Márcio dentro da cultura amazonense, sabe? Mas a minha parte favorita foi a exposição das obras dele. Então a gente tem ali várias obras, ou obras que mencionam o Márcio, né? Tem a literatura comentada de um autor, de um intelectual, que eu vou até mencionar na minha dissertação também, que fala basicamente da vida e obra do Márcio, foi lançada há um tempo, se não me engano, em 2010. E eu acho essa exposição muito interessante porque mostra a relevância do autor no decorrer do tempo, não apenas em várias edições de um mesmo livro, mas também várias outras publicações, várias traduções para o exterior e também textos, livros de autores, de intelectuais que se dedicaram a estudar a vida do Márcio, a literatura do Márcio, toda a estrutura da obra do Márcio, dos seus livros, dos seus romances, e isso mostra a relevância que ele teve para a literatura nacional, para a literatura latino-americana especificamente. Então, eu achei muito legal essa exposição, porque particularmente eu consegui ter acesso, né, ver a obra que eu analiso na minha dissertação, que é Galvez, Imperador do Acre. Em algumas edições, a edição que eu tenho aqui, que eu não sei cadê, consegui ter acesso à edição que eu tenho, que é essa daqui, ó, Galvez, Imperador do Acre, da editora Record, que, gente, ela já tá toda acabada, essa edição. Eles lançaram, acho que foi ano passado, uma nova edição de Galvez, vou colocar aqui na tela. Eu preciso dessa edição. Se você tiver em casa e quiser me dar ou quiser me presentear, fique à vontade. Mas eu preciso comprar, gente, porque essa edição, ela tá. Eu não vou nem conseguir mostrar pra vocês, mas as páginas, elas estão caindo de tão usadas, de tão manuseadas que elas estão. Mas eu gostei muito de ter acesso a essa parte do Galvez, porque eu vi a segunda edição. A primeira edição eu não tive contato, né? Não consegui ter acesso, mas a segunda edição consegui, eu vi lá como é que era estruturada, a capa completamente diferente dessa aqui e da nova edição também, mas também traduções para o espanhol, para o francês, eu acho que teve outras línguas ali que eu não lembro exatamente. Mas isso é tão importante, gente. Esses movimentos de homenagem, de lembrança de um autor e da relevância de um autor para a nossa cultura é tão importante porque demarca o tanto que a gente tem aqui no Brasil, na América Latina, autores consagradíssimos, que são importantes, que marcam o tempo em que escrevem e que são levados para a posteridade justamente pelo impacto que tiveram na literatura mundial, assim. Eu encontrei vários artigos do New York Times ali nos anos 70, 80, mostrando como que a literatura do Márcio é revolucionária, como que ela é comparada a Jorge Amado, especificamente, e outros autores latino-americanos, como um desses autores que revolucionou a forma de pensar a Amazônia especificamente. Então vocês pensam, um autor do Amazonas, de Manaus, que viveu a vida toda dele aqui, o quanto que isso é relevante, o quanto que isso é importante. E, novamente, não que a gente precise dessa consagração do grande público para falar o quanto que a nossa literatura é boa ou não. A gente sabe que ela é boa. Como diria Fernandinha Torres, a gente tem pena deles não conhecerem o que a gente conhece aqui. Mas quando existem esses momentos de legitimação do grande público, do internacional, do mundial, a gente percebe que a gente tem muita coisa boa a ser valorizada aqui e muita literatura interessante para conhecer na nossa região também. Então é isso, gente. Depois da biblioteca, as meninas tiveram acesso aos jornais. Eu postei os vídeos aí para vocês verem, né, no vlog. A Giovana conseguiu ter acesso a 1924, que é o recorte temporal da pesquisa dela, e a Vitória 1904, que ela queria ver especificamente a passagem do Euclides da Cunha na Amazônia, alguns comentários do Alberto Rangel. Ela achou coisas voltadas ao Humberto Rangel, e foi muito engraçado porque a gente passou ali uma tarde, uma manhã enquanto historiadoras, foi muito legal e foi um tempo de qualidade muito bem gasto. Bom, gente, é isso. Eu não tenho muita coisa a falar mais a respeito nesse vlog, porque basicamente minha semana foi isso. Eu me dediquei boa parte do tempo essa semana à leitura do Bourdieu, como vocês viram aí no vlog. E eu estou fazendo essas leituras mais voltadas a uma problematização da relação dessa autonomia, né,
do sujeito criador com o contexto, com o tempo histórico que ele está vinculado, né, o campo social. E é isso que eu tenho a falar sobre a dissertação por enquanto. Amanhã é dia 17 e as aulas dos novos mestrandos e doutorandos começa, o novo semestre do BPGH começa. Eu não vou para o UFAM essa semana, eu vou só na outra, que vai ter aula magna, e eu estarei lá presente para um novo semestre da faculdade, do mestrado, né? E é isso, gente. Eu quero fazer um vídeo, na verdade, falando sobre dicas para novos mestrandos, né? Dicas para novos alunos de mestrado. Dicas que eu gostaria de ter ouvido, que se eu pudesse voltar um ano atrás, eu teria praticado. Então, talvez seja um vídeo que eu grave aí nos próximos dias. E só para finalizar sobre o livro da Ana Sui, que eu falei que no próximo vlog eu ia comentar que eu já tinha acabado. Não, gente, não acabei, porque essa semana aconteceu tanta coisa. Eu machuquei meu pé, e aí teve a questão lá do centro, né, que nós fomos. Não consegui focar tanto na leitura essa semana, porque eu tinha outras coisas para fazer. Então, não terminei o livro da Ana Sui, não está finalizado, mas eu estou em 41% e já dou certeza aqui para vocês que vai ter um vídeo só sobre esse livro aqui. Tem muitas coisas que eu quero falar, tem muitos debates que eu quero tecer a partir desse livro, e eu acho importante a gente conversar em um vídeo especificamente. E já até sei o título, vai ser Literatura e Psicanálise. Uma leitura do livro da Ana Sui. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de ter acompanhado um pouco o nosso dia a dia como historiadoras. Essa nossa visita ao centro da cidade, conversado um pouquinho sobre arquivos, sobre pesquisa histórica no Brasil, mas no Amazonas especificamente. E é isso. Se você gostou do vlog, deixa um like, compartilha com algum amigo. Não se esquece de se inscrever no canal. E eu vejo vocês na próxima semana. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!